E a galera, vou tentar trazer alguns livros que me ajudaram a entender o valor do Bitcoin. Eu acho isso muito mais importante do que você apenas analisar o preço do Bitcoin. E vou começar por esse livro aqui, que é o que o governo fez com o nosso dinheiro. Para mim, isso é essencial. O primeiro ponto, você entender o dinheiro em si antes de você entender sobre o Bitcoin, entender as moedas nacionais antes de entender o Bitcoin. E nesse livro, o Hofbauer, ele faz praticamente uma sequência na história, né, de como que foi acontecendo, né, essa definição do dinheiro em si. Ele inicia de uma forma fenomenal, que poucas pessoas provavelmente começariam dessa forma, que é questionando o valor da troca, como a troca é importante para a sociedade. E a gente tem erroneamente aprendido, ou de certa forma absorvido da sociedade, que o capitalismo é um jogo de soma zero, que uma pessoa perde para a outra ganhar. Mas, na realidade, é um jogo onde as duas pessoas trocam. E aí que está o valor da troca. A troca ela é realizada não devido à nossa igualdade, mas graças às nossas diferenças. Pessoas que têm mais aptidão para fazer um tipo de serviço ou produzir um tipo de produto, enquanto outras não têm. Essas pessoas podem focar naquele tipo e aumentar a sua produção, enquanto as outras pessoas focam naquilo que tem mais aptidão. E depois, por exemplo, uma pessoa faz a comida e outra pessoa faz as roupas, e depois eles podem trocar entre si. Entenda que aqui, quando eu falo sobre capitalismo, estou falando sobre o capitalismo na visão libertária, que é o capitalismo como livre mercado mesmo, com as trocas livres, né? Troca voluntária, nenhuma imposição, nenhuma coerção para que nenhum tipo de troca aconteça. E dessa maneira, sim, as duas pessoas estariam ganhando, né? Estariam optando voluntariamente por trocar aquilo que tem por algo que não tem. Então, para elas, seria um ganho. Sendo que aí a gente já pode falar um pouco sobre o valor subjetivo, que é um dos pontos da Escola Austríaca de Economia, que o valor não está na coisa, o valor está na pessoa em si. Aquelas pessoas realizam aquelas trocas voluntárias porque elas veem, cada uma delas vê mais valor naquela outra coisa que ela não possui. Então, continuando falando sobre isso, a gente ainda tem que se atentar à questão da especialização, não só do indivíduo, mas da região em si. E muitas pessoas acham que devemos taxar produtos que são de fora do país, etc. Mas só que, na realidade, não. Deve ser livre, porque o nosso país vai ter uma facilidade maior em produzir esse tipo de coisa. A nossa região, melhor dizendo, vai ter uma facilidade de produzir um certo tipo de coisa, enquanto outras regiões vão ter facilidade de produzir outros tipos de coisa. Não é porque eu não quero que, por exemplo, a uva dele concorra, a uva de outra região concorra com a minha uva, que eu estou trazendo algum benefício para a sociedade. Na realidade, eu estou trazendo um benefício para a sociedade quando eu foco naquilo que eu consigo produzir e entregar de forma mais barata para as pessoas, né? E com menos gasto, dizemos assim, da forma que eu consigo ter meu lucro, a pessoa compre, seja um preço que ela considere justo, e mesmo assim esteja abaixo do concorrente, né? Então, esse foco aí acaba chegando ao ponto de que você acaba se especializando, vendo que qual é a especialidade daquela região e foca e produz apenas aquilo que é a especialidade daquela região, ao invés de obrigar todas as pessoas a pagarem mais caro por um produto, já que o seu tipo de... a forma que você produz aquele produto naquela região acaba fazendo com que o produto fique mais caro do que na outra região, que ele surge de forma mais facilitada, mais barata. Então, dessa maneira, nós concluímos que a troca ela é fundamental não só para a economia, mas ela é fundamental até para a civilização, para o avanço da sociedade, a melhoria na qualidade de vida. Quando a gente está falando ainda desse tipo de troca, são troca de mercadorias, né? Eu troco uma mercadoria por outra, coisas diretas. Então a gente chama isso de escambo, mas só que o escambo ele tem alguns problemas. Aqui Hofbauer cita os dois problemas, né, que ele considera dois problemas principais do escambo, que seria a divisibilidade, que às vezes o que você tem para trocar vale apenas metade do que aquela outra pessoa tem, ou uma fração do que aquela outra pessoa tem, mas só que
aquele produto que aquela pessoa tem não tem como ser fracionado. Por exemplo, um boi, por exemplo, um apartamento, enfim, algo que não consegue ser fracionado em si, não é divisível. Então tem a questão da indivisibilidade das mercadorias ali não conseguirem serem divididas para fazer uma troca mais justa. E a questão também da coincidência de desejos, que é eu ter que achar alguém que quer o que eu produzi, quer aquilo que eu tenho, e essa pessoa tem aquilo que eu quero. Então tem essa coincidência de desejos que acaba sendo algo muito complicado. E isso foi facilitado através das trocas indiretas. A sociedade percebeu que era melhor a gente ter outra mercadoria, outro tipo de mercadoria servindo como um terceiro ali, terceirizando essa relação. Aí você passa a trocar o seu produto por aquela mercadoria, que aí a gente já pode chamar de moeda, para depois pegar essa moeda e trocar por aquilo que você bem quiser com qualquer outra pessoa, e essa outra pessoa vai poder fazer o mesmo caminho. Mas esse tipo de mercadoria que vai ser utilizado como moeda, ele tem que ter algumas características para facilitar, inclusive, bom, porque a gente resolveu aqui o problema da coincidência de desejos, mas não da divisibilidade. Então, essa mercadoria tem que ser divisível, tem que possuir essa divisibilidade. E, dentre outras coisas, também ela tem que ser algo que é transportável, né? Algo que é fácil de você transportar, algo que é fácil de você até transferir para outra pessoa e que seja durável. Porque se você tiver algo que apodrece, algo que vai perdendo valor a cada momento que você tem, isso acaba sendo prejudicial e, de certa forma, ruim para a economia, porque faz com que você decida por comprar logo antes daquela sua moeda e apodrecendo e perdendo valor. Então a gente já tem aqui algumas características da moeda, de uma boa moeda, que é a divisibilidade, que é a durabilidade e a portabilidade dela, que são valores que aumentam a comerciabilidade desse bem. Mas em nenhum momento a gente pode esquecer que a moeda é apenas uma mercadoria que é utilizada como um meio geral de troca. Então a função principal da moeda é essa, é ser um meio geral de troca. E a gente vê na história da sociedade sendo utilizado como dinheiro, né, como moeda ali, gado, conchas, pedras, e acaba que no final, sendo mais utilizado, passa a ser o ouro e a prata. Por quê? Por causa também da escassez. Eu não posso usar algo que é muito fácil de ser produzido para ser moeda. Por exemplo, usar a grama como moeda. Imagina que eu produzo algo e troco por gramas, sendo que qualquer outra pessoa pode apenas pegar a grama em tal região. Então, acaba sendo meio que inútil utilizar a grama como moeda, folhas, enfim, qualquer coisa que não tenha uma certa escassez, que passa a ser outra característica interessante para um dinheiro, para uma moeda, né? Que ela ser escassa, ela ser limitada. E assim definimos ali o ouro e a prata como uma moeda, um tipo de dinheiro ideal para comercialização, sendo que a sua escassez é física, né? Enquanto a do Bitcoin em si é uma escassez matemática. Se a gente pegar o Bitcoin e comparar com as outras questões, as outras características, a gente vê a superioridade do Bitcoin a ser utilizado como moeda também. A questão da divisibilidade, o Bitcoin ele tem até a 8ª casa decimal e ainda há a possibilidade de você dividir o Satoshi por mais frações. A questão da portabilidade, transmissibilidade, você transmite para qualquer lugar do mundo de uma forma célere, né? De uma forma rápida. E inclusive agora com as redes paralelas, como a Lightning Network, a gente transmite até de forma bem rápida mesmo, com taxa de transação bem baixa. A durabilidade em si, o Bitcoin supera a durabilidade da maioria das coisas. E nessa questão citada da escassez, que o Bitcoin ele tem sua escassez matemática, que ele se limita a 21 milhões durante toda a humanidade. Não vai ter mais do que 21 milhões de Bitcoins. E até esse ponto a gente vai vendo que a definição do ouro, prata, definição de uma mercadoria a ser utilizada como moeda, como dinheiro, ela acaba sendo uma definição do livre mercado, que por sua vez acabou definindo ali o ouro e a prata. Como a prata o ouro é mais escasso que a prata, o ouro passa a ser utilizado para transações maiores, né, coisas mais caras, de uma grandeza maior, enquanto a prata é utilizada para transações menores. E uma das coisas interessantes que temos que gravar daqui é que o dinheiro é uma mercadoria.
O dinheiro é uma mercadoria sendo utilizada como meio geral de troca. O dinheiro é uma mercadoria. E por que eu friso isso? Porque como mercadoria, ela obedece à lei da oferta e da demanda. Ela oscila o preço dela de acordo com a oferta e a demanda dela. E definido o ouro e a prata como mercadoria a ser utilizada como dinheiro, como moeda, passam a surgir as moedas em si, as moedas feitas de onças de prata, onças de ouro, gramas de prata, gramas de ouro, e inclusive aí a libra esterlina, ela é denominada assim por causa que ela tinha uma libra de prata. E o importante, quase inimaginável aqui, é que a cunhagem do dinheiro, a cunhagem da moeda, era realizada de forma privada. Inclusive, o dólar ele surge assim, né? Surge ali do o conde de Schlick, que vivia no Vale do Joaquim. E nesse momento o câmbio acaba sendo uma coisa automática. Por exemplo, ali, o dólar ele representava 1 por 20 avos de onça de ouro, enquanto a libra esterlina significava 1/4 de onça de ouro. Então, era nítido ali que quando você fizesse a conversão, a libra esterlina valia $5. E em seguida, o Hoffman ele acaba meio que mencionando o stock flow, porque ele fala sobre a questão daquele metal que é utilizado como dinheiro, né? Aquela mercadoria que é utilizada como dinheiro, que tem que ser verificado todo o estoque daquele produto que esteja disponível ao homem e também verificar a produção anual daquilo. E em seguida, Hoffman fala sobre a cunhagem privada, né? Porque é uma dificuldade nossa imaginar a questão da cunhagem privada, mas de uma forma bem clara, ele questiona o seguinte, que se há uma preocupação daquela cunhagem privada ter fraude, por exemplo, uma libra não possuir aquela quantidade de ouro que ela deveria possuir, é porque a gente não confia que o governo, por exemplo, pode fiscalizar essas moedas. E se a gente não confia que o governo consegue fiscalizar as moedas de cunhagem privada, então pior ainda quando a gente fala do governo produzir, fazer a própria cunhagem, porque dentro de fazer a própria cunhagem está a questão de verificar a moeda em si, a fiscalização da moeda continua. E por outro ponto, é uma coisa simples, que aquela empresa, né, aquela cunhagem privada que fizer fraude, ela vai perder clientela, enquanto a cunhagem privada que tem uma qualidade melhor, tem uma confiança maior, ela vai ganhar clientela. Mas algumas pessoas que já estudaram economia podem questionar a questão da lei de Gresham, que ele diz que a moeda ruim expulsa a moeda boa. Mas só que entenda que ele está falando, isso é realidade no caso onde as moedas elas são impostas, a moeda ruim ela é imposta. Enquanto na realidade no livre mercado a moeda boa acaba expulsando a moeda ruim, porque as pessoas vão recusar aquela moeda ruim. Quando eu digo moeda ruim, por exemplo, eu estou dizendo exatamente das fraudes. Aquela libra que não possui aquela quantidade de ouro, ela vai passar a ser recusada no comércio, nas transações. Então, aquela moeda ruim acaba perdendo o mercado e, de certa maneira, até perdendo o seu valor, né, o seu preço em si. Mas se o Estado determinar que todos terão que aceitar aquela moeda, vai acontecer realmente a lei de Gresham. A moeda ruim vai expulsar a moeda boa. Por quê? Porque eu vou querer passar para frente a moeda ruim, aquela libra que tem menos ouro do que deveria ter. E a outra pessoa vai ser obrigada a aceitar, porque é determinado pelo Estado. Enfim, e assim aquela outra pessoa também vai querer dispensar aquela moeda ruim e entesourar, né, guardar, poupar as moedas boas, as moedas que realmente possuem aquela quantidade de ouro que elas dizem ter. E entenda que aqui não estou falando de moeda, dinheiro, como uma moeda, um metal obrigatoriamente no formato pequeno. Porque se a transação for de uma grandeza maior, de uma riqueza maior, então eu vou preferir fazer essa transação em barras de ouro, por exemplo. O formato em si não atrapalha a comercialização. E voltando aqui ao foco do dinheiro ser uma mercadoria, a gente questiona qual é o preço do dinheiro. A gente consegue definir isso através do que ele consegue trocar. Igual eu conseguiria por qualquer outra mercadoria definir o preço dela. Se eu consigo comprar um objeto com 1 libra, significa que aquele objeto vale 1 libra. E significa também o oposto, que 1 libra vale um objeto daquele. Então, a gente vê ali o poder de compra do dinheiro.
O poder de compra do dinheiro é a definição do seu preço. E como mercadoria, o dinheiro obedece ali à lei da oferta e demanda, como já dito. David Hume ele coloca como exemplo, se uma fada madrinha aparecesse durante a noite e dobrasse a quantidade daquela mercadoria que é utilizada como dinheiro. Por exemplo, aquelas moedas que você possui no seu bolso, no seu cofre, no seu banco, acabassem, quando você olhasse novamente, acordasse e olhasse, acabassem sendo dobradas, você tendo o dobro de valor. Isso faria de você 2 vezes mais rico? E é óbvio que não. Talvez no primeiro momento você sinta que enriqueceu. Afinal, provavelmente você vai encontrar ali os preços antigos ainda. Mas só que a partir do momento que as pessoas forem utilizando aquela mercadoria como dinheiro, né, utilizando dinheiro, a gente vai perceber a quantidade aumentada dela. De certa maneira, a inflação monetária. E isso vai gerar a inflação de preços, porque as pessoas vão reajustar os preços, pois está muito mais fácil encontrar pessoas. Tem mais pessoas com aquela quantidade de riqueza, quantidade de dinheiro ali. E o grande prejudicado vai ser a pessoa que utilizar por último, o último recebedor. Se a gente não fizesse essa fada madrinha, né? Se a gente fizesse uma fada madrinha que primeiro dobrasse o dinheiro das pessoas ricas e por último dobrasse o dinheiro das pessoas pobres, a gente acabaria aumentando a desigualdade, porque quando esse dinheiro chegasse nos pobres, quando essa realidade da expansão da base monetária chegasse aos pobres, o preço provavelmente já estaria reajustado, né? Então aumentaria a desigualdade entre eles. E é exatamente o que acontece com as moedas nacionais. Esse é o chamado efeito Cantillon. E por isso, mesmo que o livre mercado ajusta o preço da moeda, o poder de compra da moeda, isso ainda essa expansão da base monetária ainda é prejudicial. E se ocorresse o oposto, se uma grande quantidade de pessoas decidirem por poupar, guardar, entesourar aquela mercadoria que é utilizada como dinheiro, qual seria o resultado disso? Não seria nada prejudicial, pelo contrário, seria algo até benéfico. Isso aí acontece no Bitcoin com os holders, né? Que eles seguram o Bitcoin e não fazem transação daquela quantidade de Bitcoin. Isso torna aquela moeda, aquela mercadoria que é utilizada como dinheiro, mais escassa, mais difícil de você conseguir achar no mercado. E isso faz com que ela aumente o seu poder de compra. E dessa maneira faz com que todas as pessoas que possuem aquele dinheiro agora possam ter mais mercadorias com aquela mesma quantidade de dinheiro, mais serviços com aquela mesma quantidade de dinheiro que eles possuem. Afinal, mesmo as pessoas falando que querem ser milionárias, quando você pergunta se você quer ser milionária na Venezuela, a pessoa já vê que não é bem assim, porque a realidade é que a gente não quer ter uma grande quantidade de dinheiro. Na realidade, a gente quer ter vários serviços e produtos à nossa disposição. A gente poder acessar esses serviços e produtos quando a gente bem quiser. Então, na realidade, não é o dinheiro, sim, é a mercadoria que é utilizada como dinheiro em si que as pessoas desejam, e sim os produtos e serviços que ela pode comprar. E observe que aqui eu estou falando o tempo todo sobre a alteração do preço, a alteração do poder de compra da mercadoria que é utilizada como moeda, porque de fato é impossível que aquele preço, o poder de compra daquela mercadoria seja imutável, não apenas por essas questões da expansão da base monetária, que geraria uma perda no poder de compra, a questão de ser escasso em si, como bitcoins são 21 milhões e ponto final. Imagine que a gente já minerou todos os bitcoins, tem apenas 21 milhões, mas mais pessoas utilizando, uma demanda maior, isso faria com que o Bitcoin subisse o seu poder de compra. Ou se a gente tiver uma redução, uma queima, né, daquela mercadoria, uma redução daquela mercadoria disponível, que também subiria o poder de compra daquela mercadoria, mas também pela questão da demanda em si, a questão dos serviços e dos produtos que são procurados. Pois se aumenta a quantidade de um tipo de produto ou de um tipo de serviço, isso faz com que seja mais fácil, né, com que aquele dinheiro consiga comprar mais daqueles produtos. E se em algum momento aquele produto se tornar mais escasso, faz com que aquele dinheiro consiga comprar menos daquele produto. Então a própria demanda em si já faz com que o preço mude, o preço do dinheiro mude. E Hofbauer também fala sobre as moedas paralelas. No livre mercado foi o ouro e a prata. Atualmente as pessoas falam do Bitcoin em si,
quando o Bitcoin vai ser a moeda que vai circular no mercado, quando o Bitcoin vai ser a moeda, há a possibilidade, talvez até necessidade, de ele ser apenas uma moeda paralela. Depende da grandeza, daquilo que você está transferindo, comercializando em si. E a paridade dessas moedas acaba sendo fácil definir por causa da arbitragem. Por exemplo, vou colocar o caso do Bitcoin. Quando o Bitcoin consegue ser comprado mais barato numa corretora e depois vendido mais caro em outra corretora, faz com que várias pessoas façam o que a gente chama de arbitragem. As pessoas vão correr para comprar o Bitcoin aqui mais barato e vender ele mais caro. Só que perceba que quando as pessoas correm para comprar o Bitcoin mais barato, isso faz com que a oferta de compra aumente e então o preço nessa corretora vai subir. E quando as pessoas transferem para outra corretora para vender, isso faz com que a oferta de venda aumente, fazendo com que esse preço caia. Novamente a gente vê a mão invisível ali ajustando os preços. Hofbauer termina essa primeira parte falando sobre a armazenagem do dinheiro, né? Que isso acabaria sendo um serviço, você armazenar dinheiro, o que acabou gerando até os bancos. Já para as pessoas não ficarem com aquela quantidade de mercadoria que é utilizada como moeda em mãos e correr o risco de serem roubadas, etc., as pessoas botavam em bancos, que eram locais que armazenavam o dinheiro e focavam sua segurança ali para que nada acontecesse com aquele dinheiro. E o banco ele passou a emitir certo recibo para as pessoas, né? Falando a quantidade de ouro, quantidade de prata que aquelas pessoas possuíam ali. E com aquele recibo as pessoas já conseguiam transacionar, o que a gente já consegue definir como cédula. E entenda que para essa transação ser realizada é necessário que a pessoa confie que o banco vai arcar com aquela transação. Por exemplo, se uma pessoa emite uma cédula para mim equivalente a 10 gramas de ouro, eu posso chegar, entregar para o banco daquela pessoa e o banco me entregar as 10 gramas de ouro daquela pessoa. Essa é a lógica. Porém, o que ocorreu foi algo problemático. Aqui a gente começa a ter os problemas, porque quando se transforma em cédula em si, os bancos passam a emitir uma quantidade que eles não possuem. Por exemplo, imagine que um banco tem armazenado 1 tonelada de ouro e esse banco emite a quantidade de cédulas falando que tem 3 toneladas de ouro, seja como empréstimo, como crédito dado para outras pessoas, seja como for. Mas entenda que se as pessoas correrem para o banco para resgatarem transformarem aquelas cédulas no ouro em si, esse banco ele não vai conseguir pagar todas as pessoas. Por isso a gente teve em vários momentos na história a corrida aos bancos acabando em morte dos banqueiros, né? Porque eles acabaram não conseguindo fazer esse pagamento. Na realidade, quando o banco faz isso, ele está sendo igual a Telex Free. Mas uma Telex Free que acredita que as pessoas não vão correr aos bancos para exigir aquela quantidade que o banco deveria ter. Mas aqui a gente ainda tinha um problema para os bancos, para essa emissão de cédulas falsas, porque as pessoas não poderiam ir sacar, seria um problema para os bancos, e também a questão de caso a pessoa pertença a outro banco, se essa cédula chega em outro banco, por exemplo, chega uma quantidade demasiada, equivalente a 1 tonelada já de cédulas equivalente a 1 tonelada de um banco para outro, e esse banco vai exigir daquele outro banco que seja transferida aquela tonelada de ouro, né? Então aí a gente teria um grande problema, porque poderia resultar até no fechamento daquele banco, na quebra daquele banco. Então, se aquele dinheiro, aquela cédula chegar em bancos menores, tudo bem até aí. Um banco que tem quantidade de clientes menores, tudo bem até aí, porque a quantidade de cédulas equivalente a ouro provavelmente será baixa. O banco conseguirá pagar, transferir aquela quantidade de ouro e mesmo assim continuar emitindo cédulas. O problema maior vai ser caso seja para um banco maior. O banco pequeno esteja falsificando, né? Esteja produzindo cédulas sem realmente ter aquela quantidade de ouro e aquele banco maior receber aquelas cédulas. Esse banco maior provavelmente vai receber mais cédulas desse banco e assim vai exigir uma quantidade maior desse ouro. E assim vai fazer com que aquele banco quebre. Então, quanto maior for o banco, maior a facilidade dele emitir cédulas falsas. E nesse caso estou falando como cédulas falsas porque a cédula ela deveria ser apenas um recibo da quantidade de mercadoria utilizada como dinheiro, né?
quantidade de ouro e quantidade de prata que aquela pessoa possui. E quando passa a não ser isso, quando um banco passa a emitir uma quantidade de cédulas acima da quantidade de ouro, de prata, daquele dinheiro que o banco possui, que o banco armazena, aí a gente já considera que seja um dinheiro falso, seja uma cédula falsa, porque as pessoas não vão conseguir fazer o saque de todas as cédulas que aquele banco possui no mercado. Mas se para resolver esse problema do banco em criar dinheiro, a gente tivesse um cartel dos bancos, se os bancos negociassem entre si que eles não iam exigir do outro banco aquele saque, aquela quantidade de dinheiro sendo transacionada, se aceitasse as cédulas do banco sem exigir o saque da cédula em si, o que aquela cédula representa, né? Aquela quantidade de ouro, quantidade de prata que aquela cédula representa. Assim, todos os bancos desse cartel iam poder emitir cédulas falsas, porque ela ia ser aceita como se fosse dinheiro, enquanto ela de fato ela apenas representa o que é dinheiro de fato, aquela mercadoria que tem o valor e é utilizada como dinheiro. E quando colocado esse tipo de atitude em uma pessoa física, em uma pessoa realizando esse tipo de atitude, a gente consegue entender de forma melhor o crime que está sendo feito, a fraude ocorrendo. Imagina que as pessoas guardam na minha carteira, eu tenho uma carteira fria de criptomoeda, e as pessoas guardam na minha carteira o equivalente a 1 Bitcoin, vamos supor, 10 Bitcoins, estão guardados na minha carteira, que são de outras pessoas. E eu passo a emitir uma nota, um vale, que aquela pessoa tem tantos Bitcoins. E as pessoas vão transacionando com aquele vale. E eu passo a fazer até o sistema de empréstimo, o sistema de crédito. E no final, a quantidade de vales que eu possuo significa que eu deveria ter o dobro de Bitcoins. Mas na realidade eu não tenho. Se as pessoas exigirem os Bitcoins que estão no seu recibo, elas vão ver que eu não consigo pagar todos. Eu vou acabar fazendo igual uma Telex Free. É por isso que eu disse que o banco ele é uma Telex Free. Só que é uma Telex Free que é protegida pelo Estado, é protegida pelo governo. Mas essa parte sobre a interferência do governo na moeda, eu vou entrar mais aprofundado no próximo vídeo. Fazer um parte 2 desse mesmo livro. Ok? E vai ser a última parte do livro, que é um livro bem pequeno. A leitura é bem fácil. Recomendo para todas as pessoas lerem o que o governo fez com o nosso dinheiro. E comente aqui embaixo, comente no vídeo aí o que você acha, que você teve dificuldade de compreender, qual dúvida ficou na sua cabeça, como eu posso melhorar aqui a fazer os próximos vídeos. Eu via bastante os vídeos do Alisson Neres, que antigamente era o canal O Pessimista, ele falando sobre livros, e isso me ajudou bastante. Quero poder colaborar no conhecimento das pessoas, é o que eu disse, eu quero que as pessoas consigam entender o valor do Bitcoin, para que eu não veja novamente pessoas que... Eu desejo que aumente o poder de compra vendendo seus Bitcoins de forma barata, porque uma pessoa qualquer tweetou que o Bitcoin não vale nada. Então, quero que as pessoas entendam o valor do Bitcoin antes mesmo de entender o preço. Entenda que até este ponto, a gente teve como mercadoria algo escasso. E quando se tornou cédulas, quando se tornou apenas um recibo que você possui aquela mercadoria escassa, essas cédulas sendo consideradas como dinheiro, elas já são fáceis de ser produzidas, elas não são escassas. Aqui começa o problema. O Bitcoin ele tem sua escassez matemática. Então, você compreendendo o valor do Bitcoin facilita e ajuda muito o criptomercado, porque faz com que você não caia nesses tweets, nessas falácias aí que as pessoas espalham na internet sobre Bitcoin. Ok? Então, da mesma forma que eu estou tentando colaborar aí com conhecimento, para as pessoas, eu espero que vocês colaborem também para que eu melhore aí a cada vídeo mais sobre como eu falo, como eu me posiciono, como eu explico sobre o Bitcoin. Ok? Forte abraço a todos aí e até a próxima.